Olá, alunas! Bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de arte interdisciplinar com ética e história. Hoje eu vou falar sobre o Dia do Jornalista, que é 7 de abril. Eu redigi um poema, vou fazer a introdução recitando, apresentando assim a área de arte da nossa aula de hoje. 7 de abril, Dia do Jornalista. O jornalista é uma pessoa que estuda durante 4 anos a Faculdade de Comunicação Social. Faz outros cursos, como pós-graduação, também curso de extensão. Estuda jornalismo para se formar na profissão. Faz reportagens, escreve e lê jornal. Essa é a área desse profissional. Atua em redação, rádio, autônomo ou na televisão. Pratica leitura e escrita. Mas que função tão bonita é a do jornalista? Faz reportagem, entrevista, trabalha com utilidade pública. Essa também é uma das funções do jornalista. Trabalha com a voz, faz a comunicação. Ganha o salário digno da categoria porque estudou para exercer essa profissão. Nas aulas de ética, eu sempre falo da profissão, que edifica a pessoa humana, também oferecendo uma vida digna, porque o trabalho é muito importante para a nossa vida. Tudo começa dos estudos. Por isso que eu falo sempre da importância das profissões e procuro explicar muitas profissões para que vocês já iniciem com o entendimento da importância das profissões. Essa é a parte de ética. Vamos entender um pouco dos conceitos. Qual é a faculdade que o jornalista estuda? De acordo com Guia da Carreira, a Faculdade de Jornalismo, também chamada de Comunicação Social, jornalismo, é do tipo bacharelado, tem duração média de 4 anos e é possível cursá-la nas modalidades de ensino presencial e à distância. Pronto. Na atualidade, nós já temos vários cursos online, né, que é à distância. Então, o jornalismo também pode ser dessa forma. Esse aqui é um exemplo de jornal. Observem, não é, que tem a escrita, as imagens, trazendo informações importantes para a sociedade. Qual é a função do jornalista? De acordo com Wikipédia, é a pessoa responsável pela apuração, investigação e apresentação de notícias, reportagens, entrevistas ou distribuição de notícias ou outra informação de interesse coletivo. O trabalho do jornalista é chamado jornalismo. Quais são os locais que o jornalista pode trabalhar?
Estas são as informações recebidas de Universidade Franciscana. Reportagem, jornalismo digital, social, média, assessoria de imprensa, checador, fotojornalismo, etc. O jornalista é a pessoa que está sempre atento a tudo o que ocorre na sociedade para registrar e divulgar. Está sempre lendo e escrevendo. Vamos estudar um pouco dos conceitos. O que significa jornal? Jornal é o trabalho do jornalista. É tipo um grande folheto que ele redige as informações e esse jornal ele é divulgado, também ele é vendido. Agora ele pode ser até digital, porque existem vários sites de trabalho dessa área. Como se explica redação no jornalismo? De acordo com Wikipédia, em jornalismo, redação significa a etapa de construção da notícia na qual o texto final é escrito a partir dos dados obtidos na apuração ou reportagem. O profissional especializado neste processo é chamado de redator e o produto de seu trabalho geralmente são matérias. Também é uma área do jornalismo. Conceito de jornal. Jornal é um meio de comunicação impresso um produto derivado do conjunto de atividades denominado jornalismo. O primeiro e por muito tempo o principal espaço de atividade profissional jornalístico. Esse é o conceito de jornal segundo o dicionário, a enciclopédia, certo? Então, gente, essa é a importância do dia do jornalista, desse grande profissional. Aqui segue a nossa homenagem a todos os nossos profissionais da comunicação. Porque o dia 7 de abril é o dia do jornalista? De acordo com o portal Correio, em 7 de abril de 1831, a Associação Brasileira de Imprensa instituiu a data como Dia do Jornalista em homenagem a Badaró. Quem é Badaró? Ele é um médico e jornalista que foi homenageado nessa comemoração do dia 7 de abril, no Brasil, o Dia do Jornalista.
dedicado ao profissional bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo, cuja função e missão é apurar, informar e ajudar a analisar os fatos. Criado em 7 de abril de 1931 pela Associação Brasileira de Imprensa, ABI, o Dia do Jornalista homenageia o jornalista e médico Giovanni Battista Libero Badaró, morto em 22 de novembro de 1830, que participou em diversas lutas a favor da independência do Brasil. Libero Badaró era proprietário do jornal Observador Constitucional, um dos principais motivos da liberdade de imprensa. A história do jornalismo no Brasil. De acordo com Wikipédia, o jornalismo nasceu juntamente com a Editoria Internacional, com foco em coleta de informações e difusão de notícias de terras distantes. No Brasil ele se inicia de maneira tímida no século XIX, começando com o Correio Brasiliense, jornal sobre o Brasil editado em Londres durante o período colonial. Essa é a parte de história, certo? Agora eu vou fazer oficina de leitura, que também entra a parte de português. Então, essa aula é interdisciplinar, com arte, ética, história e português. A nossa leitura de hoje está nesse livro de história, na página 35. O jornal mais velho. Antes do príncipe Dom João de Portugal vir para o Brasil, em 1808, era proibido haver jornais em nosso país. Possuir uma tipografia constituía crime igual ao de conspirar contra o governo. Isto porque Portugal queria mandar e manter sua colônia na maior ignorância a fim de dominá-la com mais força. Quem não sabe ler aguenta melhor a escravidão, porque não avalia o que existe de liberdade em outros povos. Os brasileiros, sendo a maioria analfabetos, não pensariam em independência ou não dariam importância aos que nisso lhes falassem. Feita, porém, a separação de Portugal, em O Grito do Ipiranga, houve permissão para circular em jornais e Pernambuco teve logo o seu A Aurora Pernambucana, mas durou pouco e também tiveram vida curta outros periódicos que aparecem por essa época, mas a de 7 de novembro de 1825, os recifenses puderam ler uma folha diária que prometia viver bastante, o Diário de Pernambuco.
de pequeno formato, a princípio com 4 páginas, apenas trazendo um artigo de apresentação, anúncios, informações de navios a sair ou de preços dos produtos da terra, como açúcar, algodão, aguardente. Ainda existia a escravidão e eram comuns avisos de negros fugidos ou oferecimentos de venda de boas escravas para engomar ou vender bolos pelas ruas. Pouco a pouco, o Diário de Pernambuco aumentava de formato, tornava-se noticioso, inseria clichês, refletia toda a vida da província. Posteriormente, no decorrer do século passado, muitas outras folhas apareceram, sendo algumas bem notáveis na nossa imprensa, como o Jornal do Recife e a Província. Mas somente o Diário de Pernambuco conseguiu sobreviver até os dias atuais, tendo mais de 100 anos de existência e sendo um dos 3 mais antigos jornais do Brasil e da América do Sul. Então, qual é o jornal mais velho? É o Diário de Pernambuco. Esse é um histórico do nosso jornalista. Também a importância da atuação do nosso jornalismo no Brasil. Foi uma grande conquista e é importante conhecermos um pouco dessa profissão tão importante que hoje é tão atual em nossa sociedade. Eu já falei para vocês em uma aula sobre a importância da verdade, o conceito da verdade. É uma das características do jornalismo, é falar sempre a verdade, porque ele é comprometido com a informação correta para a sociedade. Qual é o símbolo do jornalismo? De acordo com Quero Bolsa, o símbolo do jornalismo é um livro aberto com uma pena o cruzando e a escritura da palavra LX, que, no latim, significa lei, representando o compromisso do jornalista com a verdade. Essa é um pouco da história do nosso jornalismo. A pena também significa os primeiros escritos. Podemos dizer que foi a nossa primeira caneta, que era mergulhada na tinta e assim aconteceu a primeira escrita. Mas, na verdade, o jornal ocorreu quando já acontecia a imprensa e já um avanço muito bom da leitura e da escrita.